Olá, Cris. Olá, amigos e ouvintes da Noroeste FM. Eu quero abordar na coluna dessa semana aquele que tem sido, para além da pandemia, o tema do momento. O projeto do Bolsonaro de furar o teto nos gastos públicos. Inclusive, o ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, chegou a alertar o Bolsonaro de que se ele quiser furar o teto nos gastos, ele aí sim correria o risco de sofrer um processo de impeachment. A questão que a gente tem que se perguntar é a seguinte: por que o controle nos gastos públicos é apresentado aí nos grandes meios de comunicação de maneira a se tornar quase um mandamento divino? Para a gente entender isso, é bom recordar o que eu tenho sempre dito aqui nessa coluna. Primeiro, que a economia comanda a política, ou seja, os interesses econômicos é quem determinam as decisões políticas do governo. E segundo, que nas sociedades burguesas, a política é a arte de esconder os interesses dos grandes grupos econômicos, transformando esses interesses em valores que seriam de toda a sociedade. Desde 2015, 2016 aproximadamente, esses grupos econômicos poderosos da burguesia brasileira, que são os banqueiros, os parasitas do sistema financeiro, os latifundiários, as grandes indústrias, o grande comércio, todos apoiados pelas cúpulas dos aparelhos de Estado, como o Congresso, as Forças Armadas e o Judiciário, querem implantar no Brasil uma política ultraliberal. O que significa essa política ultraliberal? Ela significa a destruição de qualquer capacidade do Estado em regular e intervir na economia em favor dos interesses da grande maioria da população. O Estado tem de se preocupar apenas com a acumulação do capital e ignorar as necessidades do povo em ter emprego, salário capaz de cobrir suas necessidades, saúde e educação de qualidade, previdência e assistência social, entre outros direitos. Um exemplo dessa agenda ultraliberal é a política que o próprio Bolsonaro vem adotando durante a pandemia. E qual tem sido essa agenda? A de colocar uma oposição entre salvar vidas e salvar a economia. Como o compromisso nessa política ultraliberal é com a acumulação do capital, então a prioridade não é estabelecer políticas que garantam o isolamento social, salvem empresas, não, nada disso. A prioridade é com a economia, a prioridade do Estado é com a acumulação do capital. Esse talvez seja um bom exemplo do que significa na prática a aplicação dessa política ultraliberal. Mas vamos lá. O que tem sido feito desde 2015 e 2016 em nome dos interesses do país, como reformas necessárias para fazer o Brasil crescer e gerar emprego, foi a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, novas privatizações e a imposição de um teto nos gastos públicos, porque dizem que no Brasil o Estado gasta demais, é inchado e é ineficiente, o que é mentira. Porque no Brasil temos muito menos servidores públicos do que o necessário quando comparamos com outros países. Acontece que para esses grupos econômicos poderosos que temos no nosso país, para que eles possam assaltar o Estado com toda essa política de privatização de empresas e de serviços públicos, como a saúde através das OS, as organizações sociais, eles precisam dizer que o serviço público é ineficiente, que custa caro, que servidores têm muitos privilégios e que serviços privados são melhores do que os públicos. Eu não vou entrar no mérito desse debate agora, até porque o que precisamos entender é o motivo pelo qual essa discussão aparece e o que ela tem a ver com tal teto nos gastos públicos. Relembrando o que eu disse agora há pouco, na política burguesa, uma das artes da política burguesa é esconder os interesses de classe, transformando esses interesses de classe, que são interesses particulares, em interesses que seriam gerais, de toda a população. Como eu tenho dito sempre aqui nessa coluna, tenho insistido bastante, num país capitalista como o Brasil, toda a sociedade funciona para garantir a acumulação de capital. E aqui no Brasil, uma forma que os grandes grupos econômicos encontram para acumular capital é saqueando uma parte do orçamento geral da União. E de que maneira eles fazem isso? Através do controle da dívida pública. Praticamente metade do orçamento geral da União hoje é gasto com a remuneração de juros da dívida pública. E quem controla essa dívida? Os banqueiros brasileiros. E como eles ganham dinheiro com essa dívida? Especulando com esses títulos da dívida, transformando esses títulos em papéis que podem ser investidos e negociados e garantidos pelo Estado.
Só no ano passado, o orçamento federal da União executado, ou seja, aquele dinheiro que foi efetivamente gasto pelo governo, consumiu mais de 1 trilhão em juros e amortizações dessa dívida. A remuneração desses títulos da dívida tem sido já há bastante tempo, há 20 anos mais ou menos, o principal gasto do governo federal. Essa dívida que nunca acaba e que para esses parasitas não pode acabar, porque se torna fonte de acumulação de capital e de lucro dessa gente, tem prioridade absoluta sobre outras despesas. No ano passado, o gasto com juros e amortizações dessa dívida representou 38% do orçamento do governo federal. Enquanto isso, o gasto do governo federal com educação foi de 3,48%, com a saúde de 4,21% e com assistência social em 3,42%. Como a prioridade do Estado brasileiro, de acordo com os interesses dos grandes grupos econômicos, é sempre bom repetir, é com a acumulação de capital e não com as necessidades do povo, é que foi aprovada em 2016 pelo Congresso essa emenda constitucional 95, que impõe o tal teto nos gastos públicos. E para essa gente, essa lei se tornou um mandamento divino. Eles a vendem como necessária para o Brasil ser respeitado lá fora, ter os seus títulos da dívida pública respeitados. Mas o que ela quer, na verdade, é garantir prioridade absoluta aos credores da dívida sobre os interesses do povo. Por isso faltam educação e saúde de qualidade, por isso eles querem acabar com a previdência social, por isso eles querem privatizar os serviços públicos, tudo para garantir que seus interesses no orçamento sejam privilegiados. Essa política de teto nos gastos, portanto, é prejudicial ao povo e precisa ser quebrada, assim como precisamos impedir o verdadeiro assalto que estão cometendo contra o patrimônio público nacional, que é um patrimônio nosso. Agora, a questão é, Bolsonaro vai fazer isso, como ele tem sinalizado? Claro que não. A tarefa do Bolsonaro é de implantar essa política ultraliberal e garantir que os grandes grupos econômicos assaltem o Estado por meio das privatizações, como eles vêm fazendo. Nós não vamos ter tempo de falar disso nessa coluna, talvez na coluna da semana que vem a gente possa trazer aqui exemplos de como essa política ultraliberal de privatizações e de assalto ao Estado tem acontecido. O fato é que só o povo organizado pode realmente virar esse jogo. Temos de nos apossar do poder de Estado para fazer com que toda a sociedade, todos os recursos econômicos que a sociedade tem, passem a ser aplicados e passem a funcionar, não para garantir a acumulação de capital nas mãos de meia dúzia de ricaços, mas que passem sim a funcionar para atender às necessidades da gigantesca maioria do nosso povo, necessidades que não são poucas, que são muitas, mas que será preciso a gente atender dentro de uma perspectiva de construção de uma nova sociedade. Bem, eu acho que é isso. Uma boa semana a todos e até a próxima.